pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pergunta para Prof. E nesse Pergunta para Prof de hoje, a pergunta que eu recebi foi: estou com medo de me aposentar e ficar sem dinheiro. O que as pessoas têm medo? Como que eu faço para me aposentar e não ficar passando perrengue, e não ficar preocupada, e não ficar como eu vejo muitos professores aposentados. Então, eu já estou na educação há muitos anos, então não é novidade eu conhecer várias amigas que já estão no processo de aposentadoria. Até porque eu também já completei os meus anos, né? Só não tenho idade. E então é comum as minhas colegas eu já encontrar as minhas amigas pelas ruas e muitas já estarem aposentadas, outras estão em processo de aposentadoria. E algumas falam assim: o meu único medo é eu ter que ficar uma aposentada rabugenta, de tanto não saber o que fazer, porque o dinheiro pode diminuir e não poder viajar e não poder fazer aquilo que eu planejei durante tanto tempo da minha vida. Então, você pode achar que isso a pessoa vai se aposentar, já trabalhou, é professor, vai ter uma vida tranquila. Se você não tiver uma organização financeira, essa tranquilidade ela não vai chegar só porque você se aposentou, vai continuar do mesmo jeito. E às vezes até de forma pior se você não tiver se organizado, porque em algumas situações, porque a Previdência, as reformas trabalhistas mudaram bastante. Então, cada pessoa é uma situação diferente quando se aposenta. Então, tem gente que tem um pouco de perca, tem pessoas que não. E isso é muito relativo, depende da época que você entrou, de quais são as leis que te beneficiaram e as que não te beneficiaram. Então, eu achei importante trazer esse assunto aqui para vocês, nesse Pergunta para Prof. Por quê? Porque a gente não pode ignorar as coisas, as situações, porque elas vão chegar, a conta ela vai ter que fechar uma hora. Então, se a gente vai ter que se aposentar, se a gente vai passar pelo processo de aposentadoria, que a gente se aposente com qualidade de vida, que a gente se aposente sabendo como a gente vai administrar nossas finanças na aposentadoria, sabendo o que eu quero, que tipo de aposentada ou aposentado eu quero ser. Então, professor ou professora, se liga nesse vídeo. E eu vou contar uma história aqui para vocês de um professor que ele decidiu não se aposentar, ou melhor, se aposentou, mas achou que o salário estava pouco e resolveu continuar trabalhando. Que eu acredito que isso não é o desejo de todos os professores e nem de muitos professores. Pelo menos os que eu convivo, o que eles sempre falam é: eu quero me aposentar, mas eu não quero ficar trabalhando depois de aposentado. Eu não quero ter que ficar continuar dando aula porque o salário não está dando. Então, quer dizer, como que eu faço para me organizar, para mim não me aposentar preocupada, para mim não ter que trabalhar depois de aposentado? E para vocês entenderem como é difícil, quando a gente não faz um planejamento, a gente passa por perrengue e idade que era para você estar curtindo seus netos, era para você estar fazendo uns cruzeiros, era para você estar viajando, era para você estar fazendo aquilo que faz sentido para você. Você tem que ficar preocupado com conta, com finanças, porque não teve um planejamento lá atrás. Então, para evitar isso, vamos aqui se ligar na história do seu Marcelo. O seu Marcelo é um senhor de 87 anos, seu Marcelo Siqueira. E esse senhor, ele por gostar muito de dar aula, não foi só pelas dívidas, mas por ele gostar muito de dar aula, ele optou por continuar dando aula mesmo com a idade muito, mas muito avançada. E esse senhor, eu não conheço a história dele profundamente, mas eu conheço as informações que eu tenho e tem como eu passar clareza para vocês, eu vou trazer. Ele tem 87 anos de idade e, apesar dele já estar aposentado, o seu salário não estava dando para que ele suprisse, todas as suas despesas. Então, ele continuou dando aula, porque ele gostava muito do seu ofício de dar aula. E o que acontece? O seu Marcelo, ele tinha um Fusca, e já tinha mais de 30 anos, que ele tinha esse Fusca. E o seu Marcelo, ele tinha um Fusca há mais de 49 anos, e ele gostava muito desse Fusca, e esse Fusca era uma espécie de marca registrada dele. Sabe aquela pessoa que, quando você vê o carro, você sabe que ele está por perto? Eu já tive essa experiência aqui na minha cidade, nesse caso foi na minha igreja. Tinha um Fusca, inclusive era azul, de um senhor da igreja, que todas as vezes que a gente via aquele Fusca, a gente sabia que ele estava por perto, porque era o único Fusca da cidade que tinha aquela cor e tal e tal.
E com o seu Marcelo não era do mesmo, diferente. Então o seu Marcelo, com 87 anos, ele se viu numa situação difícil. Porque embora ele estivesse aposentado, embora ele estivesse ainda dando aula com 87 anos, que eu acho isso, uma pessoa com 87 anos tá com toda essa disponibilidade para dar aula, eu acho lindo, eu acho revigorante. Eu só não acho revigorante, legal, a situação da pessoa estar endividado, porque aí você já mostra que ele não está trabalhando só pelo hobby, mas ele está trabalhando também por uma necessidade. E eu acho que não é esse o desejo dos professores. E o que aconteceu com o senhor Marcelo? O senhor Marcelo é um senhor que morava em Curitiba e tudo mais. E o que aconteceu com ele? Ele ficou endividado e ele teve que vender o xodó dele, que é esse Fusca que ele vivia, que acompanhava a vida dele há mais de 49 anos. E o que acontece? Nesse processo de oferecer o Fusca para vender, para poder pagar dívidas, o seu Marcelo sofreu. Ele começou a sofrer. Gente, quem é que quer estar aposentado, professor aposentado, que já passou por tantas coisas, ter que deixar algo que ele tanto ama por conta de dívida? Isso é muito dolorido. Por isso eu trouxe para vocês aqui a história dele. Por quê? Porque eu acho que não é isso que a gente quer. Por isso que existe o planejamento de finanças, por isso que existe o planejamento de aposentadoria, para que a gente não passe pela situação que o seu Marcelo passou. E aí o que aconteceu? A história do seu Marcelo teve um final feliz, tá? Mas que pelo menos sirva de exemplo pra gente não ter que passar por isso. O seu Marcelo colocou o anúncio nos jornais, pediu para os seus alunos, né, que ele dava aula, que eles anunciassem a venda do carro dele, que era o xodó, para que ele pudesse pagar a dívida e para que ele tivesse paz na sua cabeça, para que ele ficasse bem, porque dívida tira a paz das pessoas, dívida tira o sossego. E qualquer pessoa de qualquer idade, a dívida não faz bem. Imagine uma pessoa de 87 anos que já tem os agravamentos da saúde que são naturais, fica muito mais sensível, fica muito mais vulnerável a algumas doenças e ainda ter que ficar acidificando o seu corpo com preocupação, né? E aí o que acontece? Os alunos se sensibilizaram, esses alunos do seu Marcelo resolveram comprar o carro do seu Marcelo, mas com o objetivo de depois devolver, para que ele desse o dinheiro para o seu Marcelo pagar as suas dívidas, para o seu Marcelo ficar bem, porque ele era uma pessoa muito querida e porque ele era muito admirado, porque uma pessoa de 87 anos está dando aula ainda, é porque é uma pessoa muito admirada, uma pessoa muito amada, uma pessoa que tem muito conhecimento, e ele fizeram essa surpresa para ele. E aí compraram o carro do seu Marcelo e fizeram uma emocionante homenagem para ele, que até a gente se emociona se a gente for pensar também assim profundamente na situação. Já pensou, gente? Você trabalha a vida inteira, você dá aula a vida inteira e aí você se vê endividado e você tem que se desprender de um xodó seu, de um bem que você tem, que é uma coisa que você gosta, um Fusca, que você está há 49 anos com o carro. E você gosta, você não tá porque você gosta daquele carro, que você usa aquele carro, tem um certo apego ali, né? E aí você tem que se desprender daquilo ali por conta de dívida. Então esses alunos devolveram esse carro, fizeram uma linda homenagem, devolveram esse carro para ele, né? Então além de compraram o carro e depois devolveram o carro e ainda programaram fazer uma reforma para ajudar o seu Marcelo. O que eu quero te mostrar nessa história? É uma história linda, é uma história de reconhecimento, é uma história de amor que aqueles alunos demonstraram por aquele professor, mas a parte do motivo pelo qual ele teve que vender o carro é uma coisa ruim. Então imagine se o seu Marcelo não tivesse tido a empatia desses alunos, né? Que isso é uma coisa muito rara de se ver, uma pessoa ter esse olhar, né? Esse olhar de compaixão e dizer, vamos fazer isso por ele está endividado, ele já está numa idade, né, avançada, está trabalhando porque ama trabalhar, mas também está trabalhando porque precisa, vamos devolver o carro, vamos, né, dar esse dinheiro, passar esse dinheiro para ele, que ele pague suas dívidas, para que ele tenha, né, um momento de alegria, de felicidade e tudo mais. Mas a gente sabe que isso aí é uma coisa rara, né? Isso é o que a gente espera de uma vida ideal, mas a gente sabe que no mundo real isso não acontece normalmente. Isso aconteceu com ele, mas é uma exceção. Isso não acontece normalmente. A gente não pode viver dependendo da empatia das pessoas. Então o que a gente pode fazer pela gente hoje? Para a gente não chegar numa idade avançada, uma idade em que a gente vai se aposentar e a gente ter que ficar dependendo, né, dessa empatia das pessoas. A gente precisa fazer um planejamento, gente. E esse planejamento não é difícil de fazer.
Eu estou trabalhando com uma pessoa que está nesse processo de aposentadoria e ainda falta alguns anos para que essa pessoa se aposente. Acredito que uns 5 anos. Então já é uma pessoa que chegou para mim e falou assim: Kézia, como que eu faço? Será que ainda tem jeito para mim? Porque eu estou preocupada, porque as minhas amigas que estão se aposentando, elas estão comentando, relatando para mim que o salário baixou. E se o salário baixar, eu não vou ter condições de continuar ajudando no caso, o filho, né, que ainda está fazendo faculdade. Eu não vou conseguir ter algumas coisas que eu pretendo ter na minha velhice, na minha aposentadoria, no meu processo de sossego, que é para me estar sossegado. Se o meu salário baixar, eu não vou conseguir ficar sossegada, porque eu vou ter que arcar com essas despesas e eu não tenho nenhuma reserva de segurança para isso. Então, o que a gente está fazendo? A gente está nesse processo de organização. E aí a gente está se organizando e o objetivo desse nosso encontro é dar clareza para essa pessoa, para que ela guarde um valor X, para daqui a 5 anos, quando finalmente ela se aposentar, ela tenha mais tranquilidade. Aí você pode perguntar: Kézia, mas só 5 anos ela se organizando? Ela passou a vida inteira sem organizar suas finanças, sem ter pensado na aposentadoria, só 5 anos não vai dar tempo. Gente, antes tarde do que nunca. Se a gente começar a se organizar hoje, daqui a 5 anos eu tenho certeza que essa pessoa ela vai se aposentar e ela não vai estar apertada, ela vai estar muito mais tranquila. Então nunca é tarde para a pessoa se organizar. Ah, mas é porque eu já estou na reta final, não vai dar tempo mais fazer reserva de segurança, eu acho que eu não vou conseguir mais, vai. Tem jeito para tudo nessa vida, basta você ter vontade. Com as estratégias que a gente utiliza, com as formas de geração de renda, com as formas de investimentos, com as formas de você se posicionar no mundo em relação às finanças, o teu comportamento, a forma que você vai ver as finanças daqui para frente, tudo isso vai influenciar para a tua melhoria de qualidade de vida. Cuidar de finanças é muito além de planilhas, eu sempre falo isso. É uma paz, é você trazer paz interior, é você trazer clareza. Então, o meu recado com a história do seu Marcelo Siqueira aqui hoje é que você pense hoje, não deixe para amanhã não, hoje é feriado, né? Hoje aqui na minha cidade, no Brasil todo, né? Feriado. Então, assim, gente, pegue esse momento da sua vida, pega um momento e olha para as suas finanças, né? Procure um orientador, me chama aqui no direct, eu posso estar te ajudando, tá te orientando por onde você começar. Nunca é tarde. Cuidar das finanças, ele impacta diretamente em todas as áreas da sua vida. Impacta na área emocional, você tem sossego quando você sabe exatamente o que você está fazendo com o seu dinheiro, você tem clareza de onde você deve ir, porque você tem ali as coisas muito bem claras na sua vida e como você deve ir, com quem você deve ir, até com quem você anda. Você vai ter clareza quando você tem uma organização financeira. E quando você sabe com quem você anda, se aquelas pessoas elas somam para a tua vida, se você está andando com pessoas que tiram você da rota, você vai evitar, ou seja, você vai ter mais qualidade de vida nos teus relacionamentos. Então, assim, a gente pensa que é uma coisa simples porque a gente não começou o processo de organização financeira. Mas o processo de organização financeira é um processo de dentro para fora. A gente não começa um processo de organização financeira ali dando solução para ninguém, não. Você traz o problema e a gente vai ver o que aquele problema está impactando na tua vida emocional, na tua vida trabalhista, aliás, na tua vida profissional, né, no teu relacionamento com a família, porque às vezes a pessoa está com uma situação ali de desorganização financeira, mas às vezes o que ela precisa resolver é um problema ali na sua família. E às vezes ela resolvendo ali, levando clareza para sua família, ela já consegue ter um resultado nas suas finanças. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, a gente aqui fala de pessoas. A gente fala não é o que é bom para mim, não é o que a planilha diz que é certo, não é uma regra, não é um método que esse método ele vai servir para todo mundo, mas é um método que é adaptável a qualquer pessoa, né, que a gente trabalha. Então, o que eu quero trazer aqui hoje? Que a história que você tenha esse olhar em relação à aposentadoria. Hoje, não deixe lá para quando você tiver com 87 anos, ou então depois que se aposentar, você ter que contar com a empatia das pessoas. Ai, Kézia, mas eu já estou aposentada, então ferrou para mim, né? Não tem mais jeito.
ferrou, porque eu não fiz e eu tô passando por essa dificuldade. O meu salário da aposentadoria não dá, eu tô apertado, tô numa situação financeira delicada, não sei por onde começar. O que eu faço? Calma, me chama no direct que a gente dá uma orientação. Assiste os meus vídeos que eu falo sobre o processo. Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando sobre... Eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre essa organização, sobre esse começo. E também eu tô montando, gente, um treinamento só para organização financeira, para as pessoas saberem por onde começar. Então, me chama no direct que a gente vai trabalhando sobre isso, tá? Que eu vou te orientando. E assim a gente vai tendo mais paz nas finanças, porque ninguém merece envelhecer sem qualidade de vida. E cuidar das finanças é cuidar de todas as suas áreas da sua vida, porque querendo ou não, isso impacta todas as áreas da sua vida. E se você quer envelhecer com qualidade de vida, cuide das finanças. Então me chame aqui no direct e, gente, aproveite, entre lá no YouTube, procure lá Kézia Miranda. Se inscreva no canal para que o YouTube comece a notificar outros professores que às vezes estão numa situação financeira tão atrapalhada, tão difícil, e não tem ninguém que entenda, que fale justamente das dores e das situações deles, porque às vezes não conhece o que o professor passa. Então compartilhe esse vídeo, tá? Lá no YouTube, no Facebook, aqui no Instagram. Então se inscreva nas minhas redes e compartilha, mande aviãozinho para as pessoas, porque muitos professores querem cuidar das finanças, mas eles não sabem assim exatamente por onde começar e como eles vão começar esse processo e com quem eles vão começar esse processo, porque às vezes a pessoa não sabe as dores e o que os professores vivem, né? Mas a gente que está dentro, a gente sabe exatamente o que eles sentem e por onde eles devem começar.